Marcelo, na verdade eu nasci biólogo. Eu não me tornei biólogo e nem me formei biólogo. Nasci biólogo. Quer dizer, claro, tive que ter a documentação, que você tem a formação em biologia, mas o CRBio que te torna intitulado biólogo, né? Biólogo é uma profissão onde você precisa ter o conselho e a formação, mas o fato é que eu já nasci pronto, entende? Eu sempre fui muito bom em ciências naturais. Eu sempre fui muito bom em física, química e até mesmo nas ciências humanas, história, geografia. Só que na biologia existe uma diferença para mim no quesito das outras profissões. É porque eu posso aprender bastante física, isso é muito fácil para mim. Aprender química também é fácil, mas eu esqueço com o passar do tempo, grande parte. Na biologia, não. Na biologia eu não esqueço nada do que eu aprendi. E aí se torna uma profissão bem mais fácil e prazerosa. E aí não teve jeito. Eu não seria feliz de nenhuma maneira, a não ser sendo biólogo. A ideia inicial era fazer com que essa mídia social me auxiliasse no meu trabalho. Porque, veja, é muito importante que os biólogos aprendam isso. Assim como houve uma época em que ter um curso de datilografia era o suficiente para você ser inserido no mercado de trabalho, já estamos em uma época onde você precisa ter um mínimo de inglês, onde você precisa não só ter um currículo, mas demonstrar publicamente que você sabe daquilo que você está falando. Então, as mídias sociais, elas são mais uma ferramenta. Eu sei muito bem que as pessoas ficam irritadas com isso, às vezes, dizendo, é mais uma coisa a ter que aprender, que coisa... Peraí, as mídias sociais estão aí para te ajudar. E foi o que eu fiz. A mídia social era para me ajudar no meu trabalho de biólogo como chefe do parque, aonde eu conseguia imortalizar aquele determinado conhecimento. Você dá uma aula e é uma aula que vai ficar na internet para qualquer um ver eternamente. Eu não esperava que trabalhar com mídia social fosse hoje me render mais dinheiro do que eu ganho como um profissional biólogo. Eu não sabia a importância do profissional biólogo dentro das mídias sociais. Então é bom que você, meu caro amigo, também comece a pensar nisso, porque se você é biólogo, assim como em outras áreas da biologia, não ocupar o seu espaço de biólogo, outras profissões irão ocupar. Vai lá na mídia social que vai dar certo, cara. É preciso informação. Desinformação tem um montão por aí. Venha da formação também. Os primeiros vídeos eram uma desgraça total. Porque, veja, eu sou professor desde 1998, quando eu entrei na faculdade e dava aula em pré-vestibular comunitário. Então, todos aqueles vícios de professor estavam comigo, como, por exemplo, achar que o telespectador precisa de um tempo para raciocinar quando você fala pausadamente, do tipo, olha, e vocês, hein, e tal, hein, os vícios de linguagem. O telespectador não quer esperar, ele precisa de uma coisa mais dinâmica. E o vício de professor meio que me quebrou aí. Então, quando eu vejo os meus vídeos antigos, eram horríveis, ao ponto de eu ter que ficar fazendo uma coisa chamada jump cut, que é cortar todos os vícios de linguagem, cortar todas aquelas pausas que o professor costuma dar para que o aluno entre na conversa. Ora, o cara está do outro lado da tela, ele não tem como levantar a mão e contestar. Então, sim, os primeiros vídeos eram horríveis, mas depois a gente foi simplesmente melhorando e tornando a coisa muito mais dinâmica. Eu comecei diretamente com o YouTube. Era a rede social do momento. Quando você quer falar sobre divulgação científica, o YouTube paga você para produzir vídeo. Mas hoje você tem algumas outras que também pagam, tipo o Facebook ou o Twitch. Mas o YouTube é a principal que te paga, isso é fato. Só que você não necessariamente precisa de viver da grana do que a gente chama de AdSense, que é a monetização do canal.
Eu conheço muita gente que nem liga mais para o canal e que usa o canal para vender cursos, vender palestras, vender serviços. Assim como os nossos pais, sem curso de datilografia, ficaram para trás, você que não entende a mídia social terá mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho do que tendo a mídia social. Vai por mim, investe nisso que vai ser o melhor. Não necessariamente você precisa viver da mídia social, mas é uma oportunidade. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Mas você tem que usar como recurso lateral para ajudar na sua profissão. Eu tenho um computador muito bom, isso é fato, mas eu praticamente não uso, a não ser para fazer live, não uso ele para editar, mais nada. Por uma coisa muito simples. O celular tem memória flash e para editar é muito rápido e eu posso fazer isso deitado na cama ou sentado no sofá, não necessariamente em frente ao computador. Eu uso um programa chamado Power Director para editar os meus vídeos, onde eu faço recorte. Não é muito difícil, é fácil você aprender. Molinho, não tem muita dificuldade. A única coisa que eu preciso é um tripé para colocar o celular. Geralmente eu gosto de gravar em pé, boto um tripé grande. Eu gosto de gravar em pé, porque eu sou professor, não gosto muito de trabalhar sentado, por força do hábito. Um bom microfone, tipo esse aqui, que é um microfone de lapela, mas eu nem uso a lapela para não dar problema. É um microfone do PlayStation 4, custa R$60, já custou 300, mas como o PlayStation 4 saiu de linha, ele custa aí mais ou menos R$60. Então, nada mais do que um telefone bom, um Galaxy S, mas pode ser um Moto G, qualquer outra coisa, um microfone, um tripé e um local com iluminação. É tranquilo de fazer o vídeo, não tem mistério nenhum. A única coisa que você tem que fazer é falar para uma câmera. Como eu presumo que todo biólogo, ou quase todo ele, já está acostumado a dar palestra, dar aula, já está acostumado a fazer seminário, não vai ser muita dificuldade para você, que é meu colega de trabalho, não. Eu acho que isso aí vai ser bem tranquilo para você. Então, o que te falta é só começar, mais nada. Não existe mistério nenhum, e volto a lembrar que algumas mídias sociais estão tão dinâmicas, que você não precisa de muita coisa. Pode você mesmo segurar o telefone e falar e dar o seu recado. Não tem mistério nenhum. Os problemas que passamos aqui agora, tendo que do século XXI, aonde a gente imaginava quando era criança que estaríamos chegando ao espaço, temos que dizer que a Terra não é plana, que a vacina salva vidas. Olha aonde chegamos. Isso se dá pelo fato de não conseguirmos nos comunicar corretamente com as pessoas, com a população em geral, com a população leiga. É com elas que nós temos que nos preocupar. A gente precisa dominar as mídias sociais para divulgar a ciência. E é fato que as pessoas hoje possuem uma grande quantidade de informação, mas não possuem formação. Por isso é preciso que nós, que divulgamos ciência, que temos a formação, que a gente trabalhe para divulgar a informação com formação ou a informação correta. Quando a gente pergunta como é que alguém da minha idade vai adotar a mídia social, você tem que lembrar uma outra pergunta. Como é que alguém mais novo, que não tem o conhecimento dessa pessoa, nem a experiência dessa pessoa mais velha, vai abrir uma mídia social e ensinar o quê? Então, você precisa de fazer o equilíbrio entre as duas coisas. A grande experiência, o grande conhecimento, com a jovialidade, que não tem a grande experiência e o grande conhecimento. A pergunta que o jovem faz é a mesma. Como eu vou abrir uma mídia social se eu não tenho conhecimento para falar? Tem que estudar mais um pouquinho. E o quem é mais velho? Bom, tem que aprender mais um pouquinho da mídia social.
primeira coisa que você tem que fazer é quebrar o preconceito. Olha, e de cara, eu posso te dizer que as mídias sociais, elas estão cada vez mais fáceis. Eu não vou negar que fazer um vídeo para o YouTube, entender do algoritmo, entender como se faz uma thumbnail, que é a capinha, entender como é que você faz a descrição, entender como você fala, que isso é um processo demorado, demora uns 3 anos no mínimo, para você realmente aprender. E olhe lá. Porém, mídias sociais mais novas, como o TikTok, meu amigo, é só abrir a câmera e falar. Não existe mistério nenhum. E a sua fala vai ser jogada para muita gente. Você nem tem ideia da quantidade de pessoas. De modo que eu canso de ver pessoas ditas mais velhas dentro do TikTok fazendo lives maravilhosas e ensinando muita coisa.